Total Podcast. O podcast da Paralela. Salve ouvintes do Total Podcast, o podcast da Paralela. Boa noite mesmo. Esse é um podcast muito especial. Ele é financiado pelo FAC-RS, Fevale e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tá aí passando nesse momento complicado, né? E o que tu acha, Ferrolho? Pois é, não tá nada fácil, né, gente? Salve, salve a todos os ouvintes. Então, estamos passando por esse momento, né? Agora a gente chega ao sexto mês. Faz a conta aí, o Yara tá fazendo. 7 meses de pandemia, né? E a gente tá tendo que se adaptar para sobreviver a esse pandemônio. O próprio. São inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo. A vida não para, apesar de ter essa sensação. Agora ela está voltando, né? Mas enfrentamos bem esse período e vamos voltar com muitas novidades, né? Eu venho aqui para falar um pouco sobre o que nós fizemos e sobre o que nós vamos fazer nesse período. Mas também a gente não pode também, assim, a gente tá bem, mas a gente tá machucado. Importante dizer, a gente tá machucado. Mas tá bem, a gente conseguiu, a gente tá aí, estamos vivos. O Brasil tá viva. O Brasil tá com 150 mil mortes, né? Então é um número que ele é muito assustador. Então a gente tem que pensar nisso, que é pesado mesmo, né? Muitas dificuldades, né? Muitos machucados pelo caminho, mas a gente tem grandes planos para o futuro. Nesse período, né, a gente recebeu uma ótima notícia, que foi que a Paralela foi reconhecida como Pão de Cultura pela Secretaria Especial da Cultura, que é ligada ao Ministério da Cidadania. E isso nos abriu novos horizontes e nos encheu de energia também para correr atrás de novas coisas. De uma certa maneira, acho que é importante falar que acho que isso também foi um grande incentivador para todo, né? Assim, não que a gente imaginasse desistir ou qualquer coisa do gênero, nós estava ali na lida, né? Como sempre, mas eu acho que isso aí foi um combustível bem importante para a gente seguir, né? Acho que foi um reconhecimento muito importante pra gente. Eu acho que se tu fosse resumir 2020 em um acontecimento, estaria ali na disputa. Pão de cultura, pandemia. E a Pão de Cultura ganha, né? Pão de cultura, pandemia e no meio, corte de cabelo do Ferrolho. Não saberia dizer. Isso é verdade. Ela chamou atenção uma coisa que pode tomar esse podcast inteiro. Exatamente. Que é esse cabelo do Ferrolho. Vocês que estão ouvindo agora, vocês podem, deixem por favor o comentário, quem já viu, quem tem curiosidade para ver, manifesta ali, tô curioso, quero ver, manda foto, e quem não curtiu também manda, seja sincero, isso é importante pra gente. Bota um dislike. O Léo, como uma figura pública que é, a gente sempre fica em dúvida se era, porque foi nós que mandamos, né? A gente falou, somos Pão de Cultura, Léo tem que cortar os dread. E ele cortou, e a gente sempre tá nesse dilema que a gente para representar melhor. Será que fizemos bem? Não sabemos. A história vai dizer, Exato. Pois é, então, nós mesmos, quando a gente encara ali os maiores desafios, são que vêm as melhores ideias, né? A gente tava nesse problema gigantesco, apareceu esse nosso certificado de Pão de Cultura, e agora a Paralela tá tomando uma nova forma que tá sendo muito bacana e a gente tá mudando, né? E vão acontecer algumas coisas também a partir de agora. A gente tá com um planejamento para essa pandemia. Acho que o Ferrolho pode falar melhor. Junto com o meu novo cabelo, vem um novo projeto para a Paralela acontecer de uma nova forma. Mais Institucionalizada. Vejam. E a partir daí poder realmente assumir essa figura de associação que ela tem, que representa uma classe de artistas,
de trabalhadores da cultura, da economia criativa, trazendo um pouco de informação, conseguir ser um meio de conexão, talvez com os poderes públicos, através de portas que o fato de ser uma associação e um ponto de cultura abrem. Então, servir desse meio de caminho entre ter uma ideia e fazer ela acontecer. Tá muito complicado essa situação aqui para todo mundo, né, que trabalha com a cultura. A gente conversou também com o Guilherme lá do Agulha, que também trabalhava ativamente com eventos, trazia shows nacionais pro bar, né? O Guilherme, além de ser o responsável... Internacionais também, lá, né? Man Trust. Aí, ó, viu? Vamos ouvir então o depoimento do Guilherme aí lá da Agulha, de Porto Alegre. Olá, pessoal da Paralela. Espero que vocês estejam todos bem, na medida do possível. E, em primeiro lugar, eu quero reverenciar essa casa, esse corpo de pessoas que se reinventa, que transforma e que vai, de alguma forma, com todas as constelações envolvidas, trazendo mais cor e também quebras de paradigmas autoritários, rígidos, levando arte, cultura e os seus desdobramentos para a cidade de Caxias, enfim, como eu disse, transformando esse corpo micropolítico e que certamente reverbera por todo o país. Quem fala aqui é Guilherme Thyssen, eu sou curador e programador do Agulha, né, tipo uma casa de shows, bar, que fica na cidade de Porto Alegre, e também sou psicólogo, e venho aqui um pouco falar como está sendo pra gente. E eu falo pra gente porque somos também uma constelação, somos um corpo de mais de 15 pessoas envolvidas de forma direta, e mais, né, 10 pessoas, e enfim, mais do que isso de forma indireta. E venho falar um pouco, como eu disse, como a gente está enfrentando esse período da pandemia. Tudo isso nos pegou muito de surpresa, e de diversas maneiras, em diversas camadas, conceitualmente, financeiramente, emocionalmente. E logo ali no início de março, quando a gente teve, e na realidade não quando a gente teve, quando a gente decidiu encerrar as atividades, a gente já começou a pensar e começou a olhar um pouco também para os movimentos que estavam acontecendo no mundo, no Brasil, e principalmente local, do relacionamento com as questões junto da plataforma digital. E, claro, consideramos, contestamos, concordamos e também criamos algumas ferramentas a partir daí, e disso veio alguns desdobramentos, como o nosso site, onde foi uma maneira também de poder se conectar com toda a parte mais de biografia, um tanto quanto nostálgica de tudo que já rolou lá. Então tem uma seção onde tem todos os cartazes de todos os shows que aconteceram desde o início da casa, né, desde o primeiro show que aconteceu lá em agosto de 2017. Também criamos ali um ponto de classificados, onde artistas e pessoas ligadas à arte e cultura do Rio Grande do Sul pudessem ali divulgar as suas aulas, os seus serviços, né, coisas que estavam fazendo para poder, e ainda fazem, para poder atravessar esse momento em que infelizmente nos dá, né, e nos causou muitos impactos. E também criamos uma seção que é a nossa loja virtual, e dentro dessa loja virtual alguns produtos e também outros da nossa coleção chamada Salve Salve, que foi desenvolvida junto com o designer e que também contou com vários parceiros, principalmente de São Paulo, na parte de confecção. E ali a gente tem pijamas, nossa cachaça, tem camiseta, tem uma meia, tem os posters dos shows, enfim, tudo isso que a gente possa também seguir, né, e pudessem então seguir, né, pagando os funcionários, pagando aluguel, podendo manter essa base que nos é tão sensível, né? E agora, nesses últimos momentos, né, nesse último mês em específico, a gente abriu a nossa delivery junto com o Alan e com a Lola, que são
a cozinheira e o cozinheiro que tocam a nossa cozinha. E dentro disso, tentando fazer um cardápio para poder também entregar na casa das pessoas a experiência que também, né, gastronômica de estar na casa, porque não é apenas a cultura, um dos nossos pilares, mas também a gastronomia, toda a parte de drinks, a arte e cultura, também a sustentabilidade e a acessibilidade, que diz muito também sobre o que a gente está fazendo agora, que é poder, junto com o poder público e também com o investimento privado que a gente conseguiu, de poder fazer também toda uma reestruturação na rua, de poder ter pensado junto com pessoas da comunidade local, de ter pensado com pessoas que lá frequentam. Enfim, foram mais de 80 pessoas no processo para poder repensar essa navegação da rua e poder entregar para a comunidade uma maneira de estar ali na rua, de poder conviver com ela. Não apenas não sendo obrigados e obrigades a estarem no agulha lá dentro consumindo, mas que também possa reverberar de dentro para fora e de fora para dentro nessa relação. Então a gente tem essa obra, né, já em fase muito final, e também ainda estamos avaliando no momento o que fazer, porque vários lugares já reabriram para bar e para restaurante, e a gente segue ainda muito nessa retaguarda, que não é uma retaguarda passiva, mas sim de uma retaguarda muito consciente, estudando, né, adentrando em protocolos, vendo a melhor maneira de poder abrir para esse público que quer ir lá, poder se relacionar com o espaço né, enfim, a nossa carta, ou apenas estar no espaço, né, de uma forma solta. E desde o início da pandemia, uma das coisas que eu sempre acreditei com a agulha é esse território afetivo. E afetividade na maneira mais, né, do DNA da coisa, pela pluralidade, pela diversidade, por a gente ter optado desde sempre de não ser, né, uma produtora independente, mas sim trazer vários tentáculos, trazer agentes, produtoras, empresários, enfim, todo mundo que queira de alguma forma empreender né, e entrar nessa questão corajosa que é poder levantar um evento, de poder criar uma programação. Então, o Agulha é muito mais, né, do que, enfim, apenas um espaço de show. Eu vejo muito como esse espaço, com esse território afetivo. E dentro dessa lógica, desde o início da pandemia, estou sempre em contato e conversando com artistas, com produtores, enfim, todo esse corpo que eu acabei de falar, para poder de alguma forma redesenhar esse presente e olhar para esse futuro, né? Poder lançar um farol para isso, mesmo que ainda muito abstrato para a gente. E eu acredito que um pouco mais sobre isso eu possa falar logo mais para frente, mas a nossa vontade é de poder, claro, tendo uma solução, tendo uma vacina ou tendo uma grande baixa disso, é poder no primeiro momento voltar a fazer ativações na rua, ou seja, abrindo o espaço do Agulha para essa convivência, né, no fora, né, na via pública, né, no espaço que é puramente democrático, e depois ir pensando os eventos, né, de fora para dentro, depois de uma forma mais híbrida. Talvez num primeiro momento tendo menos público, claro, conforme a capacidade, podendo também transmitir esses eventos para as pessoas que estão em casa e que não podem nem pagar por toda a estrutura financeira do país, e das pessoas estarem muito sensíveis e vai estar mais ainda nesse momento. Enfim, e também poder, né, seguir se relacionando com isso que é tão vital pra gente, né, que é o encontro físico, que é o show, que é o palco, que é a preparação, que é a relação. Então isso nos é muito importante. E para finalizar, a gente está participando mediante aprovação, né, do edital da Natura Musical do ano passado. A gente criou o Agulhar, agulha.r, que, enfim, que é um novo palco, que é uma nova forma de pensar a trama da música independente brasileira, onde a gente propõe uma série
de conteúdos, e vocês podem ver lá no nosso Instagram, que é instagram.com/agulha.poa, e poder acompanhar no nosso canal de YouTube também todos esses conteúdos e a curadoria, que vai desde Zudzilla, Ana Frango Elétrico, Andressa Ferreira, Josiara, Zila Dog, Lígia Lazevi, Júlio Herline, Negro Léo, enfim, é uma constelação tremenda de pessoas, e esses conteúdos também estão nos ancorando nessa agora, né, em poder pensar também todo esse trajeto, né, durante pandemia, e também poder ver toda a criação, todo o olhar artístico, e que nos é muito vital, que é a nossa maior propulsora para poder seguir em frente. Espero ter traçado, né, nesse áudio longo tudo que a gente, enfim, né, vislumbra nesse momento, e certamente muitas coisas faltaram, mas espero assim poder também ter colaborado. Um grande abraço e muita força pra gente. Um beijo grande. É verdade, o Guilherme falou as coisas que também estão acontecendo com a gente aqui. Tá sendo bastante complicado, a gente tem que se reinventar e fazer coisas diferentes para conseguir passar da melhor maneira possível por essa pandemia, né? Eu acho muito interessante, assim, porque realmente a gente se identifica com esse depoimento que ele trouxe. Acho que tem tudo a ver com ações que a gente também está desenvolvendo aqui, e a gente está tentando se manter de pé, nós, enfim, né, o mundo inteiro está tentando se manter de pé. Ideias a gente tem, trabalhar a gente trabalha. A pandemia ela não veio para fazer a gente tirar folga, refletir. As nossas reflexões, elas giraram muito em torno desse rolê de agora a palavra é reinventar. Eu sinceramente nem gosto muito dessa palavra, mas enfim, é o que acaba tendo que acontecer. As ideias vêm, as ações, a gente promove tudo o que é possível, assim, mas existe um contraponto que eu acho que é muito importante a gente salientar nisso tudo, que é o retorno financeiro que não está havendo. Por mais que a gente tenha milhares de ideias, por mais que a gente tente de diferentes formas, assim, o que acaba pegando é isso, é como se manter vivo financeiramente falando. Porque a gente conseguiu, né, felizmente, nós da Paralela, a gente conseguiu abatimento no aluguel, nós conseguimos uma série, né, benefícios manter, né? que nos permitiram nos mantermos vivos, certo? E também, assim, que também não significa de uma maneira confortável. Vivos no sentido de sobrevivência. Exato, não vamos fechar básico, as portas. Né? Isso. Exato, só que... Largados e pelados. Total. Exato, falou tudo, velho. Largados e pelados. Porque as pessoas não estão consumindo. Essa grana não tá vindo. Então a gente tem uma receptividade, a gente tem um engajamento nas redes sociais, a gente tem apoio, mas a gente não tem dinheiro. E aí é que o bicho pega, porque daí isso vai para além da produção cultural e tal. Claro que nós somos muito mais afetados. E aí eu acho que surge uma medida que a gente também adotou, que foi trazer esse resgate de coisas que aconteceram na Paralela, dos shows, dos eventos que marcaram, assim, para que mantivesse vivo. Ele citou a afetividade, né? A afetividade do espaço é uma coisa que aqui a gente chama de capital simbólico. Exato. Que não é um capital financeiro, mas é algo que dá valor pro espaço e para as pessoas que fazem ele acontecer, né? E muita coisa Falou importante. muito bonito, hein, Ferrolho? Falou bom. Acho que resumiu da melhor maneira possível. Resumiu Obrigado, gente. da melhor maneira possível. Bem, dois blocos já. E acho que tem um lance assim, essa proximidade da galera manter os espaços que gostam. Então, tu lança o delivery, tu sabe que ali tá aparecendo, né, os teus estão ali e tal, mas é muito doido como a pandemia afeta de um jeito que é um tijolo mesmo, né? Ela é paralela. A gente vê que tem as pessoas que engajam e querem o mantenimento, querem garantir o mantenimento do espaço, mas que é insuficiente. Ele Com certeza. é insuficiente. E isso é uma coisa que, por exemplo, para os músicos, né? As bandas que muitas vezes ocuparam a programação da Paralela e que tão importante, né? Porque não adianta um espaço sem uma programação artística, né? Então a gente muitas vezes fica refletindo, né, sobre o que tudo passou aqui
e sobre coisas que ressoam na nossa história, assim, né? Então, entre várias memórias que a gente buscou resgatar nesses meses de pandemia através das redes sociais, mostrando que na Paralela a gente já teve 5 anos, 5 metros de pizza, Paralela Serra Fashion... Na Baia. Então, justamente isso, né? O Na Baia foi um projeto que teve 2 edições que ocorreu aqui na Paralela. Entre eles tivemos Cuscubaio e Tagore. E nós, né, vamos agora contar, né, justamente com uma canção da Cuscubaio para a gente poder relembrar desses bons momentos também e pensar que no futuro a gente possa realmente, né, retornar, fazer que a cultura independente consiga fluir de uma maneira que com muita dificuldade já fluiu, mas que de repente nesse pós-pandemia a gente possa colher outros frutos. Então essa música que a gente vai ouvir agora é Acalma o Coração, da Cuscubaio, música gravada, captada aqui da Paralela, do projeto Na Baia em 2016, que juntou a Cuscubaio, juntou a Paralela. Foi um evento muito bonito, showzão no pátio da Paralela. Pode procurar no YouTube também, que você vai encontrar lá e vai ver esse vídeo magnífico. Vamos escutar aí então Acalma o Coração, da Cuscubaio, e logo em seguida o Sandoval fala um pouquinho mais sobre esse projeto também. Senhora reclamou do meu cigarro.
Salve, rapaziada. Satisfação estar aqui comentando. Então vou comentar um pouco sobre o Cusco na Baia, sobre o que ele representou para a banda e o que eu lembro também de ter vivido naquela época. Eu lembro que ele foi captado, na verdade, no final de 2015, né? Época que a gente estava finalizando o nosso CD, que foi ser lançado em 2016, praticamente junto com o próprio Cusco na Baia, né? Se não me engano, o Cusco na Baia também foi lançado ali pelo segundo semestre de 2016. Então, acho que as duas coisas se agregaram muito. O Cusco na Baia foi muito importante para a banda naquele momento. Era um momento que a gente precisava muito de um trabalho audiovisual, que acabou caindo como uma luva, né? Para o nosso lançamento, para o lançamento do nosso álbum, que se intitula Cusco Baio, né? Mesmo nome da banda. Então, cara, como eu falei, foi muito importante. Foi uma época muito massa da banda. Uma época que também se agregou a nossa turnê nacional, nossa primeira turnê nacional. Foi a primeira vez que a banda estourou a bolha do Rio Grande do Sul, assim, né? Podemos dizer que a gente viajou para os 4 cantos do país, praticamente. E é isso, cara. Foi uma coisa muito importante. Falar sobre o dia em específico, uma atmosfera muito legal. A gente chegou lá bem cedo, montamos as coisas, junto com o Chiquinho, que é o Mafei, né? Que acabou também gravando o nosso CD. Montamos as coisas junto com ele ali. Eu lembro também da galera que estava responsável pelo vídeo também, né? Tinha vários diretores na época, diretor de imagem, diretor de palco, enfim, foi muito legal, foi uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado. Acho que a própria Paralela também nunca tinha vivenciado algo tão grandioso, né, até no momento. Eu falo isso até com uma certa propriedade, porque conheço a Paralela desde do seu primeiro dia, né, então acredito que sim, até então tinha sido o evento mais grandioso da Paralela. Foi também, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros eventos externos, né, vamos dizer assim, da casa, né. Ele foi gravado fora, assim, né, no pátio. Foi muito legal, a galera lotou, compareceu. Enfim, como eu falei, a gente estava numa grande fase e foi tudo legal, cara, foi tudo demais, assim, foi uma puta vibe, assim, foi sei lá, uma mega energia, assim, que a gente nunca vai esquecer. A Cusco Baia agradece tanto a Paralela quanto a todo mundo que trabalhou com nós naquele momento, certo? Tá aí essa execução magnífica de Acalma o Coração. O que todo mundo precisa, acalmar o coração, ficar tranquilo, por mais que seja muito complicado, né? E o Sandoval falou belas palavras ali, e é isso aí. E agora então, Yara, vamos falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc. Tá todo mundo há pelo menos 6 meses parado aí, agentes da cultura, produtores culturais. E essa lei veio da deputada Jandira Fegali. E como tá sendo, então, Yara, esse planejamento da lei? Como ela vai ser aplicada? É bem legal a gente citar que a Lei Aldir Blanc leva esse nome, né? Função do Aldir Blanc, que é um compositor muito importante na música brasileira e faleceu esse ano em função da Covid. Então a lei foi batizada, né, em homenagem a esse poente, aí, realmente um nome muito importante e por um motivo tão besta, né, ao mesmo tempo que é gravíssimo, mas enfim, acabou nos deixando. Então é bem importante a gente tocar no ponto de que o governo federal, né, nosso presidente e tal, não, em momento algum ele demonstrou interesse em se movimentar ou criar alternativas para a classe artística, porque nunca houve esse incentivo e ele deixa muito claro que ele não levanta essa bandeira, né? Mas nós tivemos aí a Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro, que acabou trazendo, né, escrevendo, com a Jandira como relatora da lei, e por pura pressão, né, ele não teve como recuar. Então, isso foi o que nos salvou, porque nós não tínhamos realmente expectativa nenhuma, né? E essa verba agora tá vindo para que a gente consiga dar um respiro e produzir algumas coisas, né?
que é muito importante que a gente se mantenha e que a gente seja considerado enquanto uma classe, enquanto, né, agentes que movimentam a economia, exatamente, né, somos um número expressivo, mas é muito importante pensar no público também, né, na nossa saúde mental, porque a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer quando elas se trancaram em casa foi assistir lives gratuitas. Então os artistas precisavam manter a sua saúde mental para alimentar as pessoas nas suas casas com arte, com cultura, né? E aí isso foi muito legal porque trouxe à tona a importância da arte e da cultura, que estava completamente sucateado e com um pensamento completamente distorcido da sua necessidade, né? Então hoje a gente tem essa lei, né? A verba já foi liberada, né? Os municípios se inscreveram e tal, né? De acordo com a sua demanda artística, enfim, a partir de uma série de mapeamentos que foram feitos, essa verba foi direcionada para os municípios. E agora a gente está no período de lançamento de editais, né? Que priorizam, né, iniciativas culturais e artísticas que respeitem os protocolos, o distanciamento e tal. E que movimente não só os artistas e os produtores, como também todas as pessoas que trabalham por detrás disso, né? A gente tem aí iluminadores, a gente tem técnicos de som, a gente tem a parte de estrutura, enfim, tem toda uma cadeia que vai para muito além do artista em si, né? Do artista vagabundo em si. Então agora a gente tem, atualmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente está com 5 editais lançados pelo estado, por enquanto, né, que estão disponibilizando verba para que se inscrevam espaços culturais e pessoas jurídicas para tentar angariar essa verba com alguns projetos. E estamos no aguardo do lançamento dos editais municipais. Caxias recebeu um pouco mais de 3 milhões de reais e está trabalhando nesse mapeamento e no direcionamento dessa verba, né? Estão ainda nessa fase de desenvolvimento de editais e tal, e formação de comissões para avaliar os projetos que virão, pensando nas contrapartidas, e nos próximos dias a gente deve ter algumas respostas e lançamento desses editais para poder começar a se articular. E é muito importante também que seja reconhecido, né, que muitas vezes, né, as pessoas, né, questionam assim, né, por que a cultura tem editais diretamente, assim, onde o artista pode ser beneficiado por isso. Por que, por exemplo, a grana do trânsito não vai para os motoristas, por exemplo? Obviamente, né, os produtores culturais, os artistas, eles deixam um produto muito importante para a sociedade. Isso não é questionável, porque isso é uma forma de trabalho que envolve uma cadeia produtiva e que, de certa forma, é muito importante para a criação de identidade e pertencimento de todo cidadão brasileiro, né? A gente tem que, inclusive, se reapropriar dos símbolos nacionais para que a gente entenda, né, que o Brasil é o que o Gilberto Gil e Caetano Veloso construíram durante tantos anos e assim por diante, né? Com certeza. É uma coisa que tem que ser salientada, com certeza. E outro produtor ativo cultural do nosso estado do Rio Grande do Sul é o Paulo Zé. O Festival Morro Estoque, ele deixou também um depoimento pra gente. Vamos ouvir aí. Salve, salve, galera da Paralela. Aqui é o Paulo Zé Barcelos falando. Sou produtor cultural, ativista cultural, outsider. Eu sou o idealizador e criador do Festival Morro Estoque e também sou baterista da bandinha de Dadó, guitarrista da banda No Rest, entre outras serventias para a cultura. Eu tenho um depoimento para dar sobre esse ano de 2020 que estamos vivendo, e é um depoimento que tem 2 partes. A primeira, até março desse ano, até logo depois do Carnaval, onde nós vínhamos com um planejamento anual de programação cultural. O primeiro evento do ano seria o Morrodália, né? Foi realizado no Carnaval e ninguém naquele momento suspeitaria que ali seria o último momento de aglomeração do ano, no Carnaval 2020, em fevereiro. Morrodália, a união do Morro Estoque com Psicodália, um festival que reuniu milhares de pessoas lá no Balneário Ouro Verde, em Santa Maria,
e um line-up muito bom, muito bacana, né? Que contou com a presença de diversas bandas legais, tipo Perotá Xingó, da Argentina, Francisco Elombre, Brasa, Potiguara Bardo, enfim, uma galera muito massa, né? 3 palcos, foi o nosso último momento de aglomeração. Logo depois que a gente saiu do Morro Dália, do festival, a gente simplesmente caiu no limbo da pandemia. E aí começou a segunda parte desse depoimento, o drama, né? Com os cancelamentos, né? Primeiro a gente adiou alguns shows, a gente tinha show da Lineker marcado, a gente tinha show da Letrux marcado, a gente tinha show da Alice Caymmi marcado, já estava engatilhado a Úrias, e vários outros shows, né, que a gente faz em Porto Alegre, na Opinião, circuito pelo interior e tudo. No início a gente começou adiando, depois, infelizmente, cancelando, né? O impacto da pandemia no setor cultural foi devastador. Eu diria que foi 95% de todos os eventos foram cancelados. Pouquíssimos eventos puderam se adaptar, né, à realidade do mundo digital tão rapidamente. E aí o impacto foi devastador. Então, nessa brincadeira a gente se viu obrigado a se reinventar, se rearticular, se reconectar, né? Nunca os coletivos e as redes foram tão importantes quanto nessa pandemia. E logo lá no início, inspirado no modelo de um festival que teve em Portugal, o Fico em Casa, Eu Fico em Casa, que teve em Portugal, aqui foi feito o Fico em Casa BR, né? Vários produtores de festivais de todo o país, junto com coletivos e também com a Mídia Ninja, realizou esse festival. Foram 13 edições, com 80 artistas cada edição. Foram 40, 120, 80, 120 horas de programação, né? 80, 160, 240 artistas, apresentadores fazendo links, tudo ao vivo no Instagram dos artistas, passando de um para o outro. Foi primeiro festival realmente que mostrou uma transmissão poderosa, né? E a partir daí houve a reconexão de várias redes e coletivos. E nisso, a Abrafim, a Associação Brasileira de Festivais Independentes, que estava inativa desde 2012, foi reativada, né? Então nós, como produtores de festivais, estamos saindo dessa pandemia com a Associação Brasileira dos Festivais ativa novamente, rearticulado, né? Todo o setor dos festivais rearticulados, as redes conectando o Rio Grande do Sul profundo, né? E, enfim, buscando as articulações, né, de coletivos, redes e tudo mais. E também potencializamos a Aldir Blanc como a nossa batalha de Leningrado, né? A Aldir Blanc veio aí para deixar um legado cultural muito grande, muito intenso, né? E foi das conquistas que a gente teve durante essa pandemia, que foi muito dura para o setor cultural, mas que, por um lado, mostrou que o setor articulado, coletivamente, em rede, ele é forte, que a cultura é necessária, ela é fundamental, manteve muita gente focada, né, com saúde mental, né, dando o conforto necessário para quem realmente teve que ficar em casa e ainda está tendo, né, dentro de umas. A cultura foi um pilar de sustentação muito forte e mostrou que é muito importante que a cultura seja valorizada junto com a saúde, seja valorizada junto com a educação e seja valorizada junto com a segurança pública. A cultura, ela potencializa esses setores e transforma a digital do desenvolvimento social de uma nação. Então, o saldo é triste, né, pela paralisação e pela total paralisação do mercado cultural, de eventos e shows e tudo, mas, como eu costumo dizer, eu gosto de perceber o copo meio cheio.
E tendo essa percepção do copo meio cheio, eu imagino que a cultura, ela volta valorizada, ela volta com a importância que ela merece, tanto pela sociedade, como, né, que já havia a tentativa de criminalizar a cultura antes da pandemia. A cultura já estava no respirador, e no momento da pandemia a cultura não só sai do respirador, como distribui respiradores para a casa das pessoas. Então a cultura sai fortalecida dessa pandemia pela visão da sociedade, pela visão do poder público, das empresas, das marcas regenerativas, como uma ferramenta, como um mecanismo de crescimento social, né? De crescimento da identidade do povo brasileiro, né? Como um todo, e do lazer, do entretenimento, e também da possibilidade de educar, de curar e também de trazer mais segurança. A cultura é tudo, meus irmãos. 2021 promete ser um ano de muita, mas muita cultura, muitos projetos bacanas, muita intensidade, e a gente vai com tudo pro 2021. Muito bem, Paulo Zé. A gente super agradece a participação. Vida longa ao Morro Stock. E é isso aí, vamos que vamos para 2021. E aí, o que vocês acham, pessoal? Do que tá para vir aí? Muito, muito massa. Eu acho que ele traz questões bem importantes, assim, que é legal ter esse lado do rolê, assim, de não deixar a peteca cair. Ele até cita ali o copo meio cheio e tal, a gente tentar se manter positivo dessa forma. De fato, essa verba que tá vindo, assim, ela meio que foi uma avalanche de coisas, assim, pra quem não tinha expectativa nenhuma. A produção artística, a partir do que essa verba vai proporcionar, vai ser, assim, insana. Vai ter muita coisa boa, muita coisa média, muita ruim, obviamente, mas vai ter muita coisa legal. Isso vai ser muito bom também para acessar pessoas, isso vai chegar a mais pessoas, eles vão ter a noção de que os artistas estão se mobilizando, de quanto isso é necessário, de quão isso é importante na vida dessas pessoas. Isso tudo é muito positivo, pode ser uma mudança de consciência, pode estar trazendo, né, isso pode ser que sim, pode ser que não, mas pode trazer, né, isso pode estar trazendo uma quebra, né, nessa visão que a gente tem, que a gente é meio marginalizado ainda enquanto artista, enquanto produtor, enquanto, enfim, trabalhadores da cultura no geral, né? E acho isso massa, porque é uma possibilidade de a gente ser mais respeitado daqui pra frente, porque a gente vai ter bastante visibilidade. Vejo alguns pontos negativos nisso também, assim, não consigo ser tão otimista, infelizmente, eu gostaria, mas eu consigo também ver o copo meio vazio nesse sentido, porque eu penso que são verbas pequenas, a priori, tem alguns editais um pouco maiores, assim, mas, por exemplo, o edital que tem estadual que saiu agora da Aldir Blanc, ele tem um valor entre 100 mil e 350 mil reais. Para nossa região, aqui de Caxias do Sul, que engloba mais ou menos umas 30 cidades, tem 3 vagas. Pouquíssimo. Então a gente vai trabalhar na prática com editais tipo FAC, de R$ 1.500. E por R$ 1.500 a galera tá fazendo milagre. Ou seja, mais uma vez a gente está se sujeitando, porque não temos escolha, não tô reclamando, tal, esse dinheiro tá me ajudando, eu mesma sou uma pessoa que tô acessando esses editais e tal. A gente, né, pra gente sobreviver tá sendo extremamente importante, mas mais uma vez a gente vai trabalhar por menos do que a gente vale. E tem uma coisa, isso é triste. E tem um lance que aí eu vou voltar lá para pro Sandoval falando e tal, e que nem é a última ponta, porque depois a gente tá falando de gente que tá trabalhando com iluminação, depois a gente tá falando de gente que trabalha com sonorização. Então como que esse dinheiro de verdade, no efeito cascata, né, como que ele vai chegar nessa galera? Porque a Aldir Blanc, de uma maneira, eu sei que ela tem os seus mecanismos para você acessar ela enquanto alguém, um lugar menos estruturado, digamos assim, burocraticamente e tal, mas a gente, daí eu vou falar da nossa experiência aqui, que, pô, tá se, né, tem todo um processo de profissionalização que está acontecendo com a gente e que nos permite acessar a Aldir.
né? Então a gente está falando de uma série de outros profissionais que não são os de fazedores de cultura e são contadores, são jurídicos, né? São advogados. Como que a gente pode acessar e tal? E como que tu precisa ter um amparo muito amplo para te acessar de forma a contemplar todas as exigências que existem na lei para te acessar a verba. Claro, eles imaginam que quando a gente acessa essa lei, obviamente a gente precisa do corpo que produz. Então a gente vai acessar essa lei para fazer determinado projeto. Teoricamente precisaremos de um iluminador, de um videomaker, de um não sei o quê, pá. Mas o quanto que é um efeito cascata de gente que, se tu tiver na ponta, no fim de uma fila, vamos dizer assim, para ser bem cruel mesmo, não deixa de ser uma sistemática cruel, porque ela não é um acesso tão pleno. A gente está peleando, a gente está estudando, a gente tem acesso, a gente tem privilégio, a gente tem, né, vai lá, lê, compartilha link. Funções que não seriam nossas, porque a gente não tem verba suficiente para repassar para esses profissionais. Exatamente. Isso é muito louco, porque daí, tipo, eu vou filmar, eu vou gravar com o meu celular, porque eu não tenho grana pra pagar o cara. Então, quer dizer, nesse aspecto, ela não tá pensando no todo. Ela tá pensando em quem aparece. Exatamente. E é muito mais amplo. E é um problema gravíssimo, né, que a gente tem na cultura do nosso país, que são as pessoas que mandam não entendem. Então, isso é uma bosta, porque eles não conseguem desenvolver algo que realmente, como o Vissa falou, contemple a todo mundo. Ah, não, mas aí temos o auxílio emergencial, são R$600. O iluminador pode acessar o auxílio emergencial. Só que a cesta básica passa de meio salário mínimo. Não, é super absurdo. Tinha coisas, né? Tem coisas ali que conflitam assim, pô, já recebeu o auxílio emergencial do governo, daí tipo o auxílio emergencial que pode vir pela Aldir, daí anula do governo, ou vice-versa, não sei, nem sei exatamente como isso funciona. É insano pensar que R$600 supra. Exatamente. É uma cadeia que ela é, por si só, onerosa. Não é onerosa, na verdade isso é até um mito que a gente cria, porque os trabalhadores da cultura estão aí dispostos a vender o seu almoço pela janta. Então tipo, não é oneroso, isso também é até uma ilusão que a gente vai criando. E por mais que seja questionado, né, a função do artista e de toda a cadeia produtiva da cultura na sociedade, né, se questiona muito da necessidade, né? Sempre precisei de tais funções, mas não sei quando precisei de um artista. Mas acho que esse período de distanciamento, ele mostra o quanto é importante que se tenha a produção, assim, né? Esse é um ponto positivo. O que ela gera, assim, né? De repente, essa identidade, assim, que a arte e a cultura podem proporcionar, assim, para um cidadão, de repente possa ser remensurado a partir do momento de distanciamento, né? Porque esperamos que essa, eu acho que seria o capital simbólico. Exato. De todo esse rolê né, mesmo que venha pelas leis e tudo, e a gente, né, enfim... mas ele é diferente do capital financeiro. O capital financeiro, ele é valorizado pelo montante, e o capital simbólico, ele é valorizado pela ausência, daí então, porque eu não tenho mais shows, então é muito bom ver um show independente, pequeno, onde talvez poucas pessoas possam estar diante daquilo para entender o quanto é importante estar vendo uma forma visceral de interpretação do mundo, porque é isso, né? Talvez a falta faça, né, aquela lei do mercado, a falta faz valer mais, né? Esperamos que sim, esperamos que esse seja o resultado, né? A baixa demanda não, como se fala, ser raro aquele tipo de manifestação torne aquilo remunerado justo. É isso que a gente tomara que possa ser. Talvez isso. Possa ser algum ensinamento aí que de repente após esse período de distanciamento possa haver uma revalorização, né? E quando eu levanto esse ponto, porque parece que não há reconhecimento, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que os meninos estão comigo nisso. Tipo, quando eu levanto esse contraponto de tipo entender como é que são as coisas na prática, eu não estou desfazendo do que está vindo. Acho isso importante, mas acho isso legítimo. Isso é nosso por direito. Então tratar isso como uma boa ação não dá.
Não dá. Não dá. A gente Não tem é que- justo, não é justo. A gente tem que entender que nós somos... A gente paga impostos, a gente faz a máquina girar. Então, o mínimo é pensar na gente. E tá sendo pensado na gente assim, né? Tu leva 50, tu leva 100, tu leva 200 e beleza, querido, tá? Daí a gente dá uma cesta básica e é isso aí. Então, é isso que eu quero dizer. Eu estou desfazendo o valor e eu acho muito massa essa produção, esse volume de produção que vai acabar acontecendo e essa possível valorização do artista. Mas... vamos entender, não é esmola, gente. Não tem que se dar por satisfeito achando que, nossa, nos olharam. Isso aqui é Brasil, é bem assim. Isso aqui é Brasil. O que a gente tem para exportar é isso aí, é cultura, é fazer artístico, Amanhã vai ser outro dia. Vai ser. Apesar de você. Vamos ficar ligado então. A cultura é agente fundamental para esse país tomar um rumo que ele tem que tomar, tá? Agora, passando uma informação, entra no site cultura.rs.gov.br, os editais da Aldir Blanc estão abertos. Entra lá, escreve o teu projeto, é uma verba da cultura e a gente tem que ter acesso a isso. E se quiser conversar sobre trâmite burocrático, a gente não pode falar tudo, assim, porque a gente não domina tudo, mas o que a gente puder dividir, a gente pode dividir. Então entra lá, fala com a gente, manda um direct, manda no Twitter, sei lá, manda no pessoal lá, e avisa as pessoas. O Yara Camargo, Brandalas, Léo Ferrolho, Humberto Giordani, não sei nem qual é os arroba. E vamos fazer. Se você sabe que alguém faz cultura, vai lá e avisa. Cara, entra no site. Se eu não faço, mas sei de alguém que tem ali o seu negócio que tá difícil, professor de capoeira, sei lá, o cara que promove alguma festa de colônia, não sei, velho. Divulga, passa adiante a informação. Isso que a Yara falou é o mais importante. Isso que a Yara falou é o mais importante. A cultura, todos os produtores culturais têm que estar de braços dados, todo mundo junto. Esse foi o Total Podcast, o podcast da Paralela. Beijo! Total Podcast. O podcast da Paralela.